Olá, minha gente, boa noite. Estamos chegando a mais uma conclusão de um livro que nos abençoou demais nesses 5 capítulos, embora uma carta muito curta, 5 capítulos, mas como ela com certeza edificou você, a mim, a igreja, para prosseguirmos neste avanço de crescimento, de maturidade cristã. E no capítulo 5, a gente vai estar vendo o fechamento de tantos assuntos também que, com certeza, estarão nos ensinando e nos abençoando como igreja. Mas antes, eu queria orar com você, pedindo ao Espírito Santo que possa iluminar e ensinar a cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, mais uma vez, ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. É Ele que nos conduz à verdade. É Ele quem nos ensina o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, amado Jesus, que o Teu Espírito possa estar comunicando a verdade no coração de todas essas pessoas que estarão, Senhor, assistindo-nos pela internet. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E o capítulo 5, gente, ele fala de 3 coisas importantes. A primeira delas, Tiago vai estar orientando a igreja de Jerusalém, você já sabe disso, e mostrando para essa igreja a importância de não buscarmos uma riqueza de forma errada. A riqueza é importante na vida das pessoas. Deus não se incomoda que você seja uma pessoa rica financeiramente, mas o que incomoda o coração de Deus é a maneira que você trata a sua riqueza, é a maneira que você vai conduzir, até porque tudo que acontece com a gente tem um propósito. E o propósito de você ter abundância financeira na sua vida tem a direção de Deus, a orientação de Deus. E a igreja de Jerusalém, os irmãos que tinham muita prosperidade, eles não estavam sabendo administrar essa prosperidade para ajudar pessoas, para investir no reino de Deus. Eles estavam oprimindo pessoas, eles estavam machucando pessoas que dependiam da prosperidade deles. E Tiago, óbvio, vai estar orientando aí esses líderes. Também Tiago fala, uma segunda coisa, a necessidade da gente ter paciência em todo tempo, em todo momento. E por último ele fala do momento da oração, da importância da oração na vida do crente, em todo tempo, em todo momento. Você e eu precisamos estar em comunicação diária com o nosso Senhor Jesus. Amém, gente? Então, o que a gente aprende nesse capítulo, do capítulo 5, você viu logo a introdução de Tiago falando dessa questão das riquezas, a gente já falou isso. E nós, como cristãos, ponto 2, devemos saber suportar e esperar com paciência em todo tempo e em todo momento. É preciso, então, a gente suportar com paciência as dificuldades e as aflições da vida até a volta do Senhor Jesus. Em nenhum momento da igreja nessa terra, Deus não falou através de Jesus, através do Espírito Santo, que nós não passaríamos por aflições. As aflições fazem parte da vida cristã. Elas têm um motivo, a sua, a minha aprovação, com o intuito de levar-nos a um amadurecimento cristão. Pastor, Deus lança sobre a vida das pessoas
doença? Claro que não. Deus pune as pessoas? Claro que não. A essência de Deus é amor, gente. A essência de Deus é o cuidado dele com você, comigo. Agora, por ele ser o alfa e o ômega, o início e o fim, ter na sua mão todo o controle da existência, dos planetas, do ser humano, Deus sabe de tudo e ele vai nos conduzir a um crescimento, a um amadurecimento através de várias situações na nossa vida, ok? Então é importante a gente saber isso. E como cristão, diante de qualquer situação, você e eu precisamos ter a paciência com perseverança, esperando e confiando totalmente em Cristo. Cristo é a nossa base, Cristo é o nosso sustento, Cristo é aquele que nos mantém de pé. E Tiago dá algumas dicas, né? Ele fala de 3 coisas importantes para que a gente possa aprender diante da paciência. A primeira, ele usa do versículo 7 ao versículo 9, o agricultor. Né? E o agricultor espiritual, somos nós, a Igreja do Senhor, a gente precisa esperar da colheita espiritual. E ele diz assim, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Então, nosso coração é o solo, é a semente, é a base para a sustentação. E essa semente que foi plantada no nosso coração nada mais é do que a palavra do nosso Deus. E assim como as estações que vêm sobre a terra, nós precisamos também, gente, saber que essas estações elas vão estar preparando a semente que foi colocada na terra, e essa semente irá produzir então um fruto. E o fruto que essa semente precisa produzir na minha e na sua vida é o fruto do amor. Porém, o agricultor, em momento algum, diante da sua semeadura, ele fica de braços cruzados. Não, ele não fica esperando a colheita e fica assim olhando. Não, pelo contrário. Ele continua se envolvendo, ele continua cuidando, ele continua protegendo aquela semente. Então, esse é o primeiro momento da gente aprender, com o agricultor, diante dos momentos da paciência, a saber esperar o tempo certo, o momento certo. Hoje, com a tecnologia, com o avanço da ciência, a gente quase não vê essas coisas. Mas eu sou de uma época, não sou tão velho assim, mas havia tempo específico para você buscar, por exemplo, numa feira livre, num hortifruti, aquele tipo de fruto. O caqui tinha uma época específica para ele aparecer na feira livre. A laranja seleta, que desapareceu praticamente, tinha um tempo certo para aparecer na feira livre. A melancia, a pera Willis, tudo isso tinha um tempo certo, uma estação certa. Então, gente, a gente precisa entender que como tudo na vida tem o seu tempo, Eclesiastes fala sobre isso, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de tudo, capítulo 3 de Eclesiastes, depois de você ler em casa. E é importante a gente saber que nessa fase do nosso amadurecimento, dessa fase do nosso crescimento, a gente precisa ir crescendo e amadurecendo com todo o ensinamento que estamos aprendendo nessa vida.
Segundo lugar, ele fala que a gente aprende a ter paciência com os profetas, e ele fala no versículo 10 sobre isso. E ele fala sobre esses profetas que pregavam na antiga aliança a palavra do Senhor, né, e estavam ensinando a palavra do Senhor, e mesmo assim, esses profetas, guardando essa palavra no seu coração, não deixaram de sofrer as aflições da vida, ok? Então isso é importante, e a gente precisa saber que, como o agricultor e o profeta, né, que davam testemunhos e passavam, né, a informação do Deus Altíssimo para o povo de Israel, assim também Deus está nos ensinando. E por último, nesse tópico sobre a paciência, ele fala de Jó. Você conhece muito bem, né, que Jó passou por algumas situações, né, não foi Deus que causou aquelas situações na vida de Jó. Havia ali um desejo de aprovação, de maturidade, de desenvolvimento, de crescimento na postura de Jó, no relacionamento dele com o Deus Altíssimo. E a palavra de Deus nos diz que Deus deu dupla honra sobre a vida de Jó pela sua fidelidade, pela sua obediência, pela sua postura diante de todas as coisas que ele passou. Ele não negligenciou o seu relacionamento com Deus, não amaldiçoou ninguém, não reclamou de absolutamente nada. Pelo contrário, em tudo Jó glorificou o nome de Deus. E do capítulo, se não me falha a memória, do 41 ao 42, você vê a vida de Jó sendo duplamente honrada pela fidelidade, pela postura, pelo caráter que Jó teve nesse momento que ele passou de crescimento e amadurecimento. E isso é muito importante. Você e eu, quando tivermos vivendo nessa fase de construção e de crescimento, a gente estarmos firmados, amparados, ancorados no porto seguro, tendo no nosso coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, ok? E isso é muito importante na caminhada cristã. O segundo ponto o terceiro ponto do capítulo 5, Deus está usando o apóstolo Tiago para falar a gente sobre as orações. E as orações, você já sabe, elas são palavras, que você e eu comunicamos ao nosso Deus, que você e eu falamos com Ele. As orações, elas são de súplicas, elas são de petição, elas são de gratidão, elas são motivo da nossa adoração, motivo do nosso louvor. Então, o cristão maduro, minha gente, ora em meio a toda circunstância da sua vida. Ele não deixa de ter esse relacionamento contínuo, na sua horizontal com o nosso Pai Celestial, na sua vertical com o nosso Pai, com os nossos irmãos na nossa horizontal e na vertical com o nosso Pai Celestial. Então, gente, é importante a gente saber disso. A oração, ela remove do nosso coração toda a dúvida, e ela nos revela o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus com a gente. Jesus não, em momento algum, Jesus não deixou de orar. Em todo o tempo do seu ministério, no início, no meio, no fim, Jesus estava sempre em oração. E ele nos deixou o exemplo. Jesus é o nosso exemplo, ok? Então não deixe de orar. A oração, ela é fundamental para a nossa vida. Então ore, ore pela sua prosperidade, ore pela sua família, ore
pelo seu emprego, ore por tudo que diz respeito às autoridades, ore para que haja prosperidade sobre a sua nação, sobre a sua casa. E a oração, ela faz parte de toda a nossa vida. Tiago, no versículo 14, então, do capítulo 5, ele está falando para a gente também orar pelos enfermos. As pessoas que estão vivendo um momento de enfermidade, elas precisam de oração. Então, a pessoa que está enferma, ela não está em pecado, gente. Tem gente que tem essa mania de querer acusar as pessoas, né? Você está passando por essa enfermidade porque você está em pecado. Deus está pesando a mão sobre você. É tudo gente que não tem conhecimento da verdade. Eu vou lembrar você, a gente falou no tópico 2 sobre Jó. Jó tinha pecado alguma coisa? Não. Ele nem sabia. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, justo, fiel, estava em comunhão com Deus, e de repente veio toda aquela avalanche sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas em momento algum Jó estava em pecado. Então, às vezes acontece, nós temos uma alma, um corpo e um espírito, né? A Bíblia diz que somos espírito, temos a alma e habitamos num corpo. E às vezes o nosso corpo sofre por várias situações. Então a gente precisa entender isso, né? Então, as pessoas que estão enfermas, o nosso papel como igreja, como uma pessoa madura, é orar por elas, interceder para que a bondade, a compaixão, a misericórdia de Deus esteja alcançando aquela pessoa, ok? E também, né, Tiago fala que se porventura alguém cometeu alguma coisa, né, através da oração, através da confissão, a pessoa também, ela se abre, né, para Deus e relata para Deus tudo quanto ela precisa ser restaurada na sua vida, ok? Eu quero dizer para você que Deus, ele tem sempre esta visão. Tiago fala que a gente precisa orar pela nossa nação, orar pela nossa família, orar por aqueles que estão sem comunhão com Deus. Então a gente precisa orar por todos, ok, gente? Então, orar faz parte da vida do cristão, daquele que tem maturidade com o Senhor Jesus, ok? E com isso, chegamos ao final da Epístola de Tiago, e eu quero, mais uma vez dizer para você, sempre que você puder, leia esses 5 capítulos. O objetivo central desses 5 capítulos é fazer você crescer na graça, no conhecimento e na intimidade com Cristo Jesus, ok? Então isso é muito importante na sua vida. E eu quero deixar aqui algumas perguntas importantes que diariamente vão ajudar você. Vamos lá? Estou me tornando cada vez mais paciente em meio às provações da vida? Pois é, então pense nisso. As provações da vida, ela tem essa função de abençoar você, de fazer você crescer, de levar você a uma nova fase, ok? Então, estou me tornando cada vez mais paciente em meio às tribulações da vida? Brinco com a tentação ou lhe resisto desde o princípio? Gente, a Bíblia diz: tentado não ceda, ceder é que é pecar. A tentação, ela virá sempre sobre nós durante a nossa fase neste reino chamado Reino de Deus, aqui nessa terra. Então, não brinque com a tentação. Se ela aparecer sobre a tua vida, mete o pé,
Não deixa ela fazer com que você caia no pecado e se delicie com o pecado. Pastor, se deliciar? Tem gente que pensa que o pecado é uma forma de se deliciar, mas, gente, entenda, pecado é pecado. Pecado não é delícia, pecado é condenação sobre a vida de todos aqueles que não conhecem e, às vezes, daquele que até conhece. A consequência do pecado é a morte. Então, não pense que o pecado é delícia. A Bíblia declara: o salário do pecado é a morte. Então, pense nisso, ok? E eu quero dizer para você, alegre-se em obedecer a palavra de Deus e viver essa palavra. Não deixe nada te prender nesta vida. Controle a sua língua. Rapaz, Tiago nos orienta a controlar esse pequeno membro e a viver uma vida com sabedoria. Lembre-se, Deus te deu 2 ouvidos e 1 boca. Então, ouça mais e fale menos. Beleza? Ok. Olha, Tiago também fala para a gente ser pacificador e não agitador. Ao servo do Senhor, diz a Bíblia, não convém contender. Então, minha gente, é importante você saber disso. É importante você saber que não compete a você contender. Pelo contrário, o desejo de Deus é que você seja uma pessoa pacificadora. Graças a Deus, graças a Deus. Sou amigo de Deus ou sou amigo do mundo? Pois é, a amizade com o mundo nos constitui inimigos de Deus. Que você pense nisso, que você avalie a sua vida de relacionamento cristão. Como está o nível da sua intimidade com Deus? Ok? Graças a Deus. Como você está fazendo planos? Você está colocando Deus no centro dos teus planos? Pois é, pense nisso. Como você está tratando dinheiro? Dinheiro, como dizia Bispo Roberto, e escreveu até um livro, se você puder, adquira esse livro. Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Dinheiro na vida do crente, ele tem um envolvimento espiritual. E como você está tratando tudo quanto chega na sua mão? Você está cumprindo os princípios estabelecidos na palavra de Deus? Você está sendo essa pessoa dirigida e orientada pelo Espírito Santo, sabendo que você é um mero mordomo daquilo que Deus está te dando? Pense nisso, ok? Tem mais uma. Como você está orando? Como você está clamando a Deus? Como você está intercedendo a Deus? Como você está suplicando a Deus? Aleluia! Sou uma pessoa de oração? Sou uma pessoa que tenho relacionamento e estou buscando esse crescimento com Deus? Estamos chegando ao final. Qual tem sido a sua atitude em relação ao seu irmão em Cristo, aquele que está ao seu lado? Está sendo uma atitude de amor, de abraçar, de cuidar, de protegê-lo? Esse é o desejo de Deus, minha gente. Que você e eu possamos refletir nessas perguntas finais que Tiago nos deixa aí e que a gente possa entender. E eu quero lembrar a você, estamos em construção. E aquele que está em construção precisa todos os dias aprender e crescer. Então, aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser restaurado, não deixe para fazer
amanhã aquilo que você possa fazer hoje. A Bíblia declara no livro de Hebreus: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, mas sejas obediente, praticante e sensível à direção dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, quanta informação, quanto conselho você nos passou em apenas 5 capítulos, mas eu creio que o teu desejo, Pai, é levar-nos a um nível mais alto, nos levar além. Portanto, no nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar no meu coração, no coração daqueles que estão nos assistindo, uma terra fértil, para que a semente da boa, perfeita e agradável palavra do reino de Deus possa frutificar na vida dessa pessoa. Eu oro assim, no nome de Jesus. Boa noite.